Olá, amigos do YouTube. Eu me chamo Luiz Eugênio e estamos chegando com mais um programa Vitrine dos Quadrinhos. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre duas publicações muito interessantes. Inicialmente, uma publicação de Tex, o Tex Edição Especial Colorida número 15, muito interessante de tirar o fôlego. E depois, nós vamos conversar sobre o Júlia Graphic Novel número 1. Ainda uma publicação de quando a Júlia era jovem, estava começando a sua carreira de criminóloga. Também muito interessante. Vocês sabem que o Vitrine dos Quadrinhos também está no Instagram. Não esqueçam de nos seguir também no Instagram. Lá eu publico informações a respeito de campanhas do Cartaz, lançamentos, pré-vendas e promoções. Inclusive vou citar uma aqui. O Tex Gigante, desenhado pelo Vila, está em lançamento com uma promoção de desconto. É um Tex especial, não é aquele comum da série Gigante, mas esse com um papel especial. E está numa promoção de desconto no site da Mitos. Bom, se você gostar do vídeo, não se esqueça, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, divulgue o Vitrine dos Quadrinhos, nos ajude. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal. Depois de inscrito, você vai e aperta o sininho. Com isso, o próprio YouTube lhe avisa das nossas publicações. Bem, agora vocês ficam com a vinheta de abertura e eu retorno para conversar sobre a história do Tex. Neste bloco, nós vamos conversar sobre a publicação de Tex, que foi justamente a Color Tex italiana número 15, que é essa aqui, que no Brasil se chama Tex Edição Colorida número 15. Edição Especial Colorida número 15. Como eu já comentei nessa série, nos números ímpares tem uma história só na publicação. Quando o número é par, tem 5 histórias. Como esse é um número ímpar, número 15, tem uma história só. Essa história é do Claudio Nisi e do Rodolfo Torti, desenhado pelo Rodolfo Torti. Muito interessante. Bom, vamos mostrar aqui rapidamente como se dá essa publicação. Temos a capa. Aqui vocês podem observar, nós temos uma parte, inicialmente, antes de começar a história, tem uma matéria e depois já começa a história. Aqui eu vou mostrar algumas páginas da história em si. E o final. No final tem a conclusão da história aqui e uma propaganda de uma outra publicação de Tex. No final, aqui na contracapa, na última capa, nós temos uma pequena sinopse da história que está publicada. Sempre assim nessa série. Mesmo quando temos 5 histórias, aqui eles comentam rapidamente as histórias. Aqui nós temos a lombada, que é essa lombada padrão dessa série. Sempre é assim. Bom, agora vamos conversar um pouco sobre a história. Como é o enredo dessa história do Claudio Nisi. Inicialmente, o Tex e o Kit Carson, eles encontram um contrabandista de uísque. Uma pessoa que está levando uísque para a reserva indígena. É uma das coisas que o Tex mais abomina, que mais tenta impedir. É justamente esse esse contrabando de uísque para a reserva. Porque os índios não têm essa capacidade de ficar bebendo. Porque eles chamam água de fogo e eles acabam cometendo loucuras quando ingerem água de fogo, que é o nosso uísque. Bom, depois que o Tex trata esse contrabandista, o Kit Wheeler e o Jack Tigre acabam indo na destilaria onde o uísque é produzido. Então lá eles acabam acertando a vida da destilaria. Depois disso, eles vão para uma cidade. E nessa cidade acaba acontecendo de ter um assassinato lá. Não é um assassinato porque não foi morte assim, foi um duelo e alguém morreu lá. E essa cidade tem um dono, um prepotente que manda na cidade, que quer fazer justiça pelas próprias mãos
e acaba condenando, vamos dizer assim, o Kit Wheeler à morte. Mas aí, Tex e os seus pares trabalham de forma para que isso não aconteça. Inclusive, o próprio xerife da cidade, do dono, digamos assim, também ajuda Tex e os pares. E aí tem todo um desenvolvimento, tem toda uma trama onde o proprietário lá, o dono da cidade, tenta assassinar o Tex e os seus pares, não conseguem, e no fim, no desenrolar da história, bom, aí eu não vou contar a conclusão da história como foi, eu vou deixar para que vocês leiam a história para poder ter todo o desenrolar. Eu já falei muita coisa até. Bom, pessoal, pelo que eu tinha para falar dessa história, só era isso mesmo. Fiquem agora com mais algumas imagens e eu retorno na sequência para conversar sobre Júlia, Graphic Novel número 1. Agora, neste bloco, nós vamos conversar sobre a Júlia Graphic Novel. Infelizmente, na gravação, às vezes acontece barulho de moto, essas coisas, mas acontece, não tem jeito. Bom, vamos lá. Esta publicação aqui. Na Itália, foi o Giulia, foi Speciale Colorido Giulia. Então, toda uma série colorida. Se eu não estou enganado, na Itália já teve 6. Esse aqui é o primeiro, eu espero que tenha, os outros também venham para o Brasil. É uma publicação bem interessante, capa dura, tamanho bom. Então eu espero que a Mix consiga manter essa publicação, que é muito interessante. Bom, vamos lá. Vocês sabem que o Júlia foi produzido pelo Giancarlo Berardi. E nessa aqui o roteiro é do Giancarlo Berardi e do Maurício Matero. São os dois nesse roteiro. O desenho é do Antônio Marinetti e capa do Solti, Marco Solti. Vamos mostrar a publicação agora. Sim, eu gostaria de dizer que esta publicação na Itália foi de julho de 2015, quer dizer, já tem até um tempinho. Então, por isso que já tem 6. E já pode, de repente, a Mitos pensar em trazer outras, que eu acredito que o sucesso tenha sido grande. Capa dura. Uma folha aqui, né? Depois começam 2 matérias muito interessantes de começar a história em si. E depois começa a história. Então vocês podem ver, vou mostrar aqui algumas páginas do desenho do Antônio Marinetti, muito interessante, muito bem feito. Eu chamo sempre a atenção que quando a revista é produzida já colorida, ela é bem melhor do que quando ela é produzida em preto e branco e depois o desenho é colorido. Então, às vezes não fica tão bom quanto esses, que foi o caso do Tex, que eu falei antes, e agora neste Júlia. Então, tudo. Ao final, nós temos mais uma reportagem, anotações dessa série, bem interessante, vale a pena ler. E depois tem um negócio bem interessante aqui, as 2 últimas páginas, nós temos uma série onde ele mostra quais são os artistas principais da série. A Júlia, sua irmã, a avó e a governanta da casa. E outros que são os que sempre aparecem nas séries. Desculpe, nas aventuras da Júlia. Observe que esses 8 que estão aqui, nem sempre, aliás, alguns só, acho que 3 ou 4, vão estar nessa história. Mas aquela reportagem, aquela matéria, serviu para ilustrar quem são os artistas principais da Júlia. Aqui, com outra capa, mais uma pequena informação. Bom, agora vamos conversar um pouco rapidamente sobre a história. É uma Júlia jovem ainda, e aí um professor lá que ela tinha um contato lá na universidade, convida ela para ir para um encontro, um congresso de criminólogos. E ela iria como assistente do professor. E é isso que acontece. Ela vai e lá começam a acontecer alguns crimes. Parece que 2 assassinatos, alguma coisa assim. Então a polícia local é chamada, né, para descobrir, para investigar. E a Júlia, jovem, é chamada
já é um pouco conhecida e foi indicada e foi chamada pela polícia lá do local para ajudar na investigação. Observe que existia um criminólogo já de muita idade e a Júlia estava começando. Mas ela foi chamada e aí ela atua de forma brilhante para para descobrir quem foi o assassino. Prende a história, quem começa, na nossa hora que começam os assassinatos, que começa a investigação, o leitor não para. A pessoa que está lendo não consegue parar de ler, só quando termina a história toda. É muito interessante, vale a pena. Obviamente eu não vou contar como se desenrola e quem é o assassinato. Aí vocês vão ter que ler e descobrir. Bom, fique com mais algumas imagens de Júlia e eu retorno para o encerramento do programa. Bem, agora as campanhas do cartaz. Então nós temos duas editoras que publicam Bonelli aqui no Brasil que têm campanhas no cartaz. Inicialmente, a editora Grafite. A editora Grafite tem 3 campanhas com 3 publicações. O T é Nathan Never Gigante e Lex Square. 3 campanhas e 3 publicações. E a outra é a editora Red Dragon, que está só com uma campanha que é da publicação Geia. Só isso que nós temos agora no cartaz de publicações de Bonelli. Chama a atenção para o site da Mitos, onde sempre tem pré-vendas, sempre tem promoções. Inclusive, por incrível que pareça, essa Júlia que eu comentei, eu olhei ontem, foi hoje, e estava em pré-venda ainda. Não sei como é que é pré-venda, porque eu já estou com ela aqui na mão, mas tudo bem. O Júlia, o Tex que eu comentei, o Tex Gigante do Vila, o Tex Grandes Aventuras e outros. Tex, Martin Mister, Italian Dog. Quem gosta desses personagens é interessante estar sempre acompanhando o site, porque lá sempre tem promoções. Bom, meus amigos, agradeço ao Guia dos Quadrinhos e agradeço ao site das editoras, onde eu sempre colho informações para conversar com vocês. E sempre agradeço a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.